Sejam bem-vindos a mais um podcast da Cote Informática. Hoje eu tenho a honra de ter aqui na nossa mesa para um bate-papo muito legal, Fabrícia Ribeiro, que está à frente da Provedor de Talentos, né, há mais de 20 anos, e Sérgio Ribeiro, que está à frente da Diem, que também é uma empresa de alocação de estagiária, assim como a Provedor de Talentos, e o nosso bate-papo hoje vai ser sobre isso, minha audiência. Porque vocês que estão procurando a migração de carreira, o primeiro emprego, como é que é esse regime de estágio? Qual a diferença entre o estágio e o jovem aprendiz? A gente vai conversar sobre isso tudo no nosso podcast de hoje. Sejam muito bem-vindos ao podcast da Cote Informática. Obrigada, é um Fernanda. prazer Muito enorme obrigado. Linda. ter vocês aqui, A né? gente se sente muito honrada. Que Muito, bom. muito. Eu vou pedir, Fabrícia, para você se apresentar, falar da sua experiência aí de mais de 30 anos na área de recursos humanos, né? Sempre envolvida nessa terceirização de mão de obra, de alocação. Se apresenta, depois a gente vai passar a palavra para o Sérgio, né, que tem uma formação também na área, né, acadêmica, é Com professor de certeza. química, e assim, é uma honra para mim, assim, ter muitos professores nessa mesa, Sim, sabe? sim, Cada um sim. com o seu saber. Então vamos lá, Fabrícia, me conta Bom, um pouquinho da sua carreira. Eu iniciei, tudo começou na área comercial. Sempre tive essa pegada de propagar o meu negócio, o que eu estava à frente, divulgando de uma forma bem bacana a minha proposta da inserção do estudante no mercado através do programa de estágio. E daí eu senti a necessidade de buscar cursos que acrescentassem ao meu discurso comercial e impactasse quem estivesse do outro lado. Aí fui fazer pós em recursos humanos. Eu chegava, já sabia com aquele cliente, a dor do cliente que estava daquele lado. E apresentava soluções. Certo. Com o meu produto intangível, com o meu serviço. E aí eu fiz o mestrado em RH. Aí voei. Assim, bom, e aí há 23 anos atrás eu entendi que eu podia contribuir de uma forma melhor. E nós fundamos o Provedor de Talentos, que é um agente de integração que faz justo essa intermediação entre a unidade que concede a oportunidade de estágio, o estudante e a instituição de ensino. Exatamente assim. Perfeito. Para você parece ser muito claro o que você acabou de dizer, mas eu te confesso que não é. Então eu quero assim que você explique mais, porque assim, não basta o estudante estar de repente numa universidade ou cursando ensino médio e entrar em contato com uma vaga que está de uma empresa e ali ele estabelece um estágio. Não é assim, não é? A lei não fala sobre isso. Explica sobre isso tudo. Então vamos lá. Existe uma modalidade na contratação de mão de obra e esta modalidade é o programa de estágio, que é regido por uma lei nacional, que é a 11.788, de 25 de setembro de 2008. É importante colocar o número da lei. Com certeza. Então, vamos lá. Nesta lei, ela fala que o estágio ele é uma aprendizagem do conteúdo de sala de aula na empresa que está concedendo aquela oportunidade. Então, se eu sou um estudante do ensino médio, eu não posso concorrer a uma vaga de arquitetura, de um estágio de arquitetura. Preciso ser estudante, matriculado e frequentando o curso de arquitetura. As correlatas. Relatos. Agora, a lei permite que o estudante do ensino médio seja estagiário. Então, ele pode pleitear uma vaga de estágio na área administrativa, na área de atendimento ao cliente. Agora, desde que ele esteja matriculado e frequentando o curso regular do ensino médio. E no ensino superior, ele vai, claro, tá vinculado o estágio ao curso que ele faz, né? Aham. Mas a minha questão é assim, onde entra provedor de talento na história? Porque isso precisa ficar claro, né? Porque nem todo mundo sabe. Tanto o meu amigo empresário, que quer contratar, às vezes, né, o primeiro estagiário dele, porque na Cote a gente tem muito isso dos ex-alunos terem startups e começarem a crescer nessa área, e eles não sabem que precisa ter uma conexão, né, entre a empresa dele
a faculdade e o aluno. Tem a provedor de talento nesse meio. É bacana essa pergunta, deixa eu te falar. Nós temos, as empresas, elas possuem um departamento de gente de gestão de recursos humanos, que advém do capital humano. O estagiário é um investimento em capital humano. E para isso você tem um agente de integração, que é um recursos humanos desse núcleo que é estudante. Ele precisa ser tratado como estudante, acolhido como estagiário, que precisa daquela oportunidade para não só aplicar o conteúdo de sala de aula, mas descobrir potencialidades, descobrir as forças que ele tem, para ele dar continuidade ao processo de empregabilidade, para que ele possa estar competitivo no mercado. E a provedor faz esse meio de campo. Esta administração. Exemplo, se você precisar de um estagiário de informática, eu tenho um convênio com uma determinada faculdade. Bacana. Nós apresentamos para você um pool de faculdades, um naipe de faculdades que você pode captar o seu estagiário. E nós damos a legalidade, porque nós já detemos o convênio com essa instituição de ensino. Perfeito. Fabrício, eu quero contratar um estagiário de Pernambuco para fazer um estágio remoto para um determinado projeto que eu estou, administrando junto a um parceiro meu. Então, nós temos convênios com as instituições em Pernambuco, onde nos possibilita divulgar essa vaga e dar a legalidade através de um convênio para que você tenha um programa de estágio legal, dentro da legalidade, sem risco nenhum de vínculo empregatício. E eu acho que isso é o mais legal, né? Porque, assim, quando você tem um estagiário dentro da sua empresa regulamentado, né? É bom para o estagiário, que ele tem uma série de benefícios que eu vou te pedir também para falar sobre isso, para ele entender, né, quais são os benefícios dele ter um contrato de estágio, por trás dele uma empresa que faz essa conexão. E como empresário, também tem os benefícios de estar regulamentado para não criar vínculo. Além de você investir no seu capital humano. Sim. Porque os teus futuros profissionais, via uma contratação CLT, eles são origem de um programa de estágio. Que já foi treinado ali, já pegou a cultura da empresa. Já conhece. Já se adequou à empresa. Isso é muito bacana. Isso é muito bacana. E me fala então assim dos benefícios para o estagiário, né? Dele não chegar e ser contratado direto na empresa, ele ter a provedor por trás, ele ter esse agente de conexão por trás, né? Porque muitas vezes eles não sabem que porque assim, eu até brinco, né? Que quando eu conheci você há mais ou menos há quase 2 anos já, e você me contou sobre isso, eu falei assim, gente, onde é que eu estava no planeta Terra que eu não sabia que essa era a função do agente conector, sabe? É uma rede de apoio. O estudante, ele tem no agente de integração um apoio. Nós tivemos ontem um episódio que eu fiz um contato com um estudante de medicina veterinária. E ele ficou muito feliz e agradecido por todo esse acolhimento. Eu fiz questão de... Ele falou com o estudante, eu fiz questão de falar com ele. E nós nos deparamos com um estudante que é professor do colégio americano, que é empreendedor. E ele ficou assim... Olha, eu nunca tive um acolhimento, um atendimento tão personalizado como vocês estão dando. E eu vou levar vocês para as empresas, para a minha empresa e para a empresa que eu participo. Entendeu? Então, assim, esse é o nosso diferencial. É você tratar cada caso, como um acolhimento. Você está ali, você está presente.
né? E também tem um seguro, não é? Que o estagiário, acaba sendo beneficiado por esse seguro que... É um seguro bem de Sim. rasteira, morte e invalidez permanente, mas a gente até dá. É, seguro de Uhum. vida, É, pólice de seguro de Isso, vida. né? Mas nós até Que damos até como o plus. empregador, nesse caso, né, ele fica até mais assim, né, Resguardado, com resguardado. certeza. Sim, sim. Agora, o grande respaldo, de fato, é um instrumento jurídico assinado por 4 partes interessadas envolvidas e você retirar o teu vínculo empregatício. Quer dizer, nós somos civilmente responsáveis com você no seu programa de estágio. Perfeito. Que aí os 4 elementos que assinam o contrato é o estagiário, a faculdade, né, a escola, no caso que ele está É a instituição de vinculado, ensino, né? instituição de É. Como um ensino, todo. ele, A a empresa empresa que e está o agente de contratando e o integração. agente de integração. Perfeito. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, se você, porventura, que não é, nós não tivemos um caso assim ainda, mas se você tiver alguma situação de pleito, nós estaremos com você ao seu lado. Perfeito. Tá? E você tocou no assunto de benefícios, né? O que ele tem direito? A lei ela é muito clara da obrigatoriedade do pagamento da Bolsa Auxílio e do Auxílio Transporte. Mas essa lei ela não estipula valores. O ganho secundário desse estudante é o aprendizado. É a possibilidade de aprender, de se tornar melhor, um profissional melhor. Então, ele começa, a partir da oportunidade de estágio, a desenhar o profissional que ele quer ser. E vem as referências, vem a referência da supervisão, vem a referência da As empresa. indicações acontecem, contratações ocorrem. Então, ele se A vida segue. sente num processo de molde para que ele possa estar competitivo. Perfeito. Eu costumo dizer que nós, né, jovens até hoje, nós temos opções. Mas a partir do momento que a gente quer se adequar para uma competição, a gente começa a fazer escolhas que te colocam nesse nível de competitividade. Então, um exemplo, eu estava até comentando isso ontem, a questão da comunicação é importantíssimo hoje para um estudante saber se comunicar. De forma escrita, de forma verbal, saber entender a habilidade de ouvir corretamente o que está sendo pedido, solicitado, o como ele vai passar a resposta. O jovem hoje ele está muito abreviado, né? Então ele começa a colocar algumas respostas, que é uma linguagem do jovem, mas que quando a gente fala de mercado de trabalho precisa ser moldado. O inglês, o idioma, isso aí vai ser sempre necessário. Agora, de uma forma que você saiba ter uma comunicação escrita eficaz e falada, verbal, também eficaz. Então, tudo é a comunicação. Parte do pressuposto que você vai passar uma mensagem. Passar uma mensagem, receber uma mensagem. Se você não é capaz disso, escrita ou verbal, complica. Sérgio, me explica a diferença, né, assim, para nossa audiência entender, né, sobre os programas de jovem aprendiz, né, que existem, o que que eles são, como é que a DIEM vai estar dinamizando isso? Fala um pouco sobre jovem aprendiz, que é diferente dos programas de estágio, não é isso? Sim, Com sim. certeza. Bom, primeiramente, fala pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam gostando do podcast. Inicialmente, é interessante colocarmos que o jovem aprendiz e o programa de estágio são 2 opções que uma pessoa tem para poder trilhar ou melhorar seu mercado de trabalho. Algumas diferenças técnicas. O estagiário, você não tem uma questão de idade. Você tem estagiários de 38 anos, você tem estagiários de 40 anos, estagiários de 18. Necessariamente o estagiário tem que estar estudando. Ou no ensino médio, ou no nível médio técnico, ou a graduação. Necessariamente esse estágio tem que ser uma área afim. Como a Fabrícia falou muito bem, eu não posso ter um técnico em enfermagem atuando no call center, por exemplo. Isso não é possível.
Já o jovem aprendiz, ele tem uma limitação de idade até os 24 anos. Você já pode ter concluído o ensino médio, já pode ter concluído a sua graduação. E ela é regida pela CLT. Existe uma cota a partir de um número de funcionários e você tem que colocar um número de jovem aprendizes equivalente. Já o estágio é movido pela lei do estágio, né? Então, são dois vínculos distintos. É interessante também falar sobre as atividades. De novo, o estagiário vai atuar nas atividades afim do curso dele, enquanto o jovem aprendiz já tem áreas mais diversificadas. Você pode tanto atuar em escritório, como, por exemplo, com atividades a fim de um auxiliar, um assistente administrativo, como uma área mais operacional, como o almoxarifado, por exemplo, como em setores de logística. Vai das demandas da organização. Isso é um fato. E como a DIEM oferta isso? Estamos em parceria com o Instituto Enostec, onde auxiliamos na formação dessas pessoas para jovem aprendiz, instruindo elas, moldando o caráter profissional empresarial delas, porque hoje todo o funcionário é um empreendedor de si mesmo, desde a forma que se fala, como se posta, como atende alguém, até mesmo a nível como vai ofertar o seu trabalho, atendendo acima de tudo as demandas de mercado. Enquanto a DIEM, no nível de estagiário, vai buscar sempre um atendimento mais rápido, alinhando sempre essa tríplice coroa, né, entre a instituição de ensino, a organização concedente, que solicita o estagiário que oferta o programa de estágio, e o estudante em si. Perfeito. Explicar um pouquinho, né, para quem está nos assistindo, onde é que a COT entra nisso, né, gente? Então, uma vez que a faculdade tem um conteúdo programático que precisa ser cumprido e nem sempre está de acordo com as demandas do mercado de trabalho, né, do que essa empresa busca no estagiário, uma competência técnica mais mão na massa. A gente entra, dando para esse estudante essa competência dele poder passar na prova do estágio. Ficar competitivo. Exatamente. E aí, assim, dá para vincular o estudante da COT a um programa de estágio dentro de uma empresa? Não, porque ele precisa ter uma universidade que chancela, né? Ele ser estagiário daquela empresa. Então, a provedor de talentos, ela sim busca na COT profissionais competentes e eu encaminho para a Fabrícia, né? E para a Dien também, através do Sérgio, aqueles alunos que estão estudando. Porque para ser estagiário tem que estar vinculado a uma instituição de ensino superior, no caso deles, que eles estão buscando Frequentando, oportunidade em matriculado. TI, né? Então, assim, a gente entra, assim, dando esse preparo do dia a dia mesmo, né? Ele vai saber, vai aprender a programar. Eu falo que é programar de Importantíssimo. verdade Que ali. são as habilidades que geram as competências, Isso. que atendem às demandas do mercado. Porque quando ele está num curso superior, o que acontece, né, é que as disciplinas são ainda teóricas, os laboratórios nem sempre estão preparados, não é um aluno por máquina, a carga horária que ele tem contato com aquela disciplina, não tem tanta entrega técnica que ele precisa para o programa de estágio. Aí podem estar até me perguntando, né, na mente deles, assim, mas poxa, a faculdade não tem que preparar? É uma discussão longa, dos bancos Eu universitários. costumo dizer o seguinte: a faculdade, ela homologa o seu conhecimento. Se você ficar satisfeito com o conteúdo de sala de aula, você não tem uma competitividade muito atuante. Agora, fazer um curso na corte informática te dá condições de você ter velocidade nessa competitividade. Pode ser que você chegue primeiro. Sim. E é interessante a gente compreender que o nome disso é qualificação. Ela te dá uma qualificação de nível superior. Ponto. A nível de habilidade que você vai desenvolver, a corte informática, por exemplo, no que diz respeito
ao seu segmento, oferta tudo que é possível e chancela a qualidade. É interessante a gente compreender, até você estar aqui me ouvindo aqui, que formação, atribuição e cargo são coisas distintas, elas não andam juntas. Você vai ter uma formação que abre e chancela para alguns cargos, que você vai fazer algumas coisas a nível de atribuição, mas às vezes esses cargos e atribuições se repetem com outros cursos. Então é interessante a pessoa que hoje quer entrar no mercado de trabalho, busque sempre que for possível a qualificação paralela em grandes cursos como a Cote Informática oferta, por exemplo. Para se especializar, né? Porque o que acontece assim, na área de TI, por exemplo, você tem o curso superior de analista de sistemas, tem o tecnólogo analista de sistemas, tem, sei lá, é tanto nome que tem agora. E na verdade, assim, no final, se você quer ser programador, não importa muito qual graduação você está fazendo, você tem que saber programar. E aí, quando você vai participar de um processo seletivo de estágio, você tem que mostrar que sabe programar. Né? Não Já importa tem um se é um curso portfólio, de 4 talvez. anos ou de 3, né? E aí, na COT, o que a gente constrói com esse estudante, né? O portfólio no GitHub, onde ele vai poder apresentar todos os softwares ali, né? Todos os programas que ele conseguiu desenvolver ao longo do tempo que ele fez o curso aqui na COT. E aí, se ele vai entrar como estagiário, ele precisa estar vinculado a uma instituição de ensino superior para a gente validar esse estágio aí, né? Para ele poder estar regulamentado, regularizado, né? E a empresa precisa entender isso também. Que ela não pode simplesmente verbalizar que ela contratou um estagiário. Muito. Né? Porque eu percebo que antes da gente se conhecer, né? Eu via muito isso acontecer. Ah, vou contratar um estagiário. E aí, assim, o estagiário não precisa ter carteira assinada, né? Porque a lei não fala, não entra na CLT. E aí ele não sabe que precisa ter o contrato com o provedor de talentos, que a provedor vai fazer junto com a faculdade. Eles não sabem disso. E aí fica tudo muito de boca. E aí o estagiário, né? Nem sempre vai ter aquele documento formal que ele precisa para seguir. O empresário não está resguardado. Então, assim, a ideia da gente estar trazendo essa roda de conversa aqui é dar essa conscientização. Sim. Tanto para o estagiário saber, né, os direitos dele enquanto estagiário, quanto o empresário também saber como ele pode se resguardar de tudo e estar dentro de realmente um programa de estágio para poder beneficiar tanto a si próprio quanto às leis e quanto ao estudante. E para o estudante, gente, estágio é um eu acho que é um divisor de águas, né? Eu lembro que eu fui estagiária. Eu tive a oportunidade de ser estagiária na época da minha escola técnica. Olha que legal. Que eu fiz eletrônica e eu procurei o primeiro estágio, que era um estágio desse informal, que não tinha um papel para ser assinado. E aí teve um desvio de função. Me colocaram para tirar xerox e fazer café. E eu me queimei, porque eu não sabia fazer café. Eu fiquei arrasada. Eu fiquei um mês nesse estágio. E foi legal aquela experiência, né? Tanto eu aprendi a tirar xerox, fazer arquivo e fazer café, para não me queimar novamente. Mas assim, ali eu entendi que tinha alguma coisa errada que eu não sabia o que era. Eu falei, gente, se eu tô numa escola técnica, fazendo um estágio que era obrigatório, né? Porque no ensino médio, nas escolas técnicas, na época, era uma escola técnica de 4 anos, na minha época, era obrigatório ter 400 horas de estágio. Como é que uma empresa, né, me contrata e não me coloca para trabalhar naquilo que eu estou estudando? Parece que agora mudou isso no ensino médio. Não é mais obrigatório o estágio, eu não tenho certeza, mas enfim. É obrigatório. Ainda é o da escola técnica? Ainda é sim. obrigatório? Para retirar perfeito. o diploma, você precisa do o supervisionado, estágio. Estágio. Supervisionado. Que ótimo, porque eu tinha ouvido falar, você vê a ignorância, né? Mas tanto, por isso a gente tá com os especialistas aqui. E aí, assim, aí depois eu fui realmente, né? Fiquei um mês nesse estágio, aí pedi para me desvincular e continuei buscando até que eu consegui entrar numa empresa que realmente eu trabalhava naquilo que eu estudava. E ali, assim, cara,
a gente, quando é muito novo, a gente tem muita disposição. É muito sonho, Muito né? sonho, muita disposição. Vai E- mudar o mundo. Nossa, e aí você já começa a entender que o mundo não é aquele mundo que tem na sua cabeça, né? Porque você sai da escola técnica cheio de sonho ali. E aí, assim, eu lembro que o meu chefe imediato, ele era um carrasco, gente. Nossa. Mas ele me ensinou muito. Ensinou o quê? A eu ser a potência que eu já era. Por que eu tô dizendo isso? Porque o primeiro trabalho que ele me passou, ele falou assim: desmonta esta impressora Emília, que era uma impressora matricial lá. Aí eu desmontei. E eu sempre gostei muito de quebra-cabeça, né? Como uma boa nerd. E aí eu coloquei tudo na sequência. Falei assim: desmontei, vamos montar. Uma bancada grande, linda. Aí eu falei, demorei uns 3 dias para desmontar. Não sei se foi 3 dias, mas enfim, foi um tempo Na grande. ordem Não foi num certinha, pra não dia, faltar né? parafuso no final. Exatamente. Aí eu falei assim: olha, aqui, ó, tá desmontada. Aí ele, legal. E fez assim nas peças. Misturou. Ele agora monta. Eu olhei pro cara, eu queria matar o cara. Eu juro, gente. As lágrimas desciam, assim, ó. E eu sempre fui muito chorona, né? E aí as lágrimas descendo. Aí eu respirei, eu falei assim, gente, tenho 2 opções aqui. Ou eu pego a minha bolsa e nunca mais volto, ou eu vou montar esse troço. Levei mais de uma semana para conseguir montar a impressora. E me tornei a melhor técnica e impressora Emília daquela empresa. Legal. Eu sabia. Porque assim, não era só montar de volta, era montar e fazer funcionar, fazer né, funcionar, gente? Perfeito. E ali eu me dei um curso de impressora Emília, sabe? Eu mesma em tentativa e erro ali, ralando ali. E ele não mandava eu fazer mais nada. Enquanto tudo não tivesse alinhado e tinha os tratores aqui, porque era formulário contínuo, né? Então tinha que alinhar para a folha não rodar de um lado. E olha, Não diz que engatar. aquele trator. Gente, eu virei especialista em trator. E aí foi muito legal. Porque ali eu não aprendi só a consertar a impressora Emília, né? Eu me tornei a especialista de verdade em impressora Emília. Quando eu tinha que atender em campo depois, né? Que a gente atendia a empresa atendia uma rede de supermercado grande no Rio de Janeiro e tinham várias unidades que eu já ia sabendo assim, quando eu falava com o usuário, eu falava assim, que era tudo telefone, não tinha vídeo, né, naquela época. Não tinha chamada de vídeo para eu ver o trabalho. Eu pedia para botar o telefone perto do barulho que ela estava fazendo, eu já conseguia identificar onde era o problema. E eu já ia para lá com a peça. Sempre que tinha oportunidade, né, de ter a peça em estoque, eu já ia para poder fazer aquele atendimento mais rápido. E aí, assim, as pessoas passaram a confiar na estagiária. Com certeza. Porque sabe, ele fez uma tortura, porque assim, pra mim foi bem difícil, bem Desafiante, difícil. né? Desafiou. Foi tudo, eu odiava ele com todas as minhas forças. Sério, Não tem assim, mais história além da impressora. Né? foi só isso. Mas assim, isso traumatizou tanto. Eu era muito nova, eu tinha 15 anos, gente. Eu estava no ensino médio, na escola técnica. Eu não tinha maturidade para aquilo. Mas aquilo me ensinou muito. Com certeza. Aí depois, né, que eu passei por isso, ele me deu uma promoção. Além de trabalhar nos horários que eu trabalhava ainda era estagiária, tá? Dentro lá do supermercado, eu passei a fazer manutenção preventiva nas agências do Banco Real. E aí, gente, eu tinha que ir com aspirador de pó. Passeando no Rio de Janeiro. Uma criança de 15 anos. 7 horas da manhã no máximo, porque eu tinha que estar no máximo antes das 8, porque o banco abria às 10. Uhum. Então eu tinha que estar 8 horas dentro de uma agência para abrir aqueles computadores, jogar o jato de ar, né? Porque era um aspirador que, na verdade, assoprava. Uhum. E não era qualquer um que podia fazer aquilo, porque se saísse alguma coisa do lugar, tinha que ser um técnico para poder consertar para a máquina estar funcionando às 10 da manhã. E assim, aí mais um momento de eu comigo mesma odiando ele, né? Porque aí
piorou a situação. Eu tinha que sair muito mais cedo de casa, num sol do Rio de Janeiro que sempre foi quente, não ficou quente em 2025, né? Não é de hoje. Com o aspirador de pó, pegando um ônibus lotado ali. E, cara, foi a melhor coisa que ele fez pra Com mim. certeza. Porque aí eu lidava com o gerente das agências. Começou Que a era vir um outro nível de outro pessoa. mundo pra você. Que primeiro que assim, eles me achavam um ninguém. E eu me achava o máximo, adolescente, escola técnica, né? Autoestima Toda elevada. nossa. Isso é muito bom. E o cara me colocava lá abaixo de nada. Né? Porque o que eu era ali? Eu era a menina que veio limpar a máquina dele. E eu não me achava isso, eu me achava técnica de eletrônica. Então, assim, eu comecei a entender qual é o meu lugar na fila do pão. E o estagiário entender isso, qual é o lugar dele no contexto do estágio, é muito importante. Sim, e você compartilhou algo fantástico, que é uma história que precisa ser iniciada. É o que a gente fala para esse estudante. Você precisa iniciar a sua história. Contar os seus desafios, as suas oportunidades. E à medida que você entende isso, que você vai passando por essas experiências, vai odiando, vai amando o seu supervisor, vai tendo oportunidade de contatos com outras organizações, percebendo outra cultura, você começa a se ajustar. Você está no game. Exatamente. É o que a gente fala. Hoje você precisa estar competitivo. Você precisa estar no game. E assim, tinha lá a bolsa do estágio, tinha um auxílio passagem. O meu estágio era de 8 horas, hoje em dia é diferente São o regime, 4, né? 6. São 4 ou 6 6, mas de na 4 época a era 6. 8, não tinha história. E eu lembro, assim, que como eu fazia escola técnica pública, né? Eu tinha oportunidade de fazer o transporte com o jaleco da instituição e eu não pagava passagem. E esse dinheiro era o que eu me alimentava durante o dia. Porque como não era obrigatório, apesar de ser 8 horas, ele me dá alimentação, eu não lembro, mas eu sei que não dava, eu não recebi alimentação. Se estava na lei, se eu não estava, aí não vamos discutir isso, né? Mas assim, e aí, gente, isso tudo construiu a Fernanda de hoje, Sim, sabe? sim. Então, Com certeza. somando a tudo isso que vocês duas falaram, é interessante entender que o estágio é o começo, mas aí também é o meio para o fim. Aonde você quer chegar? Você vai construindo não só alguns estágios, se for necessário. O próprio nome sugere, estágio, o momento. E você vai fomentando essa visão de Fernanda do presente que foi construída pelas Fernandas do passado. E aí, olha que interessante, né? Essa segunda oportunidade que ele me deu, então, de limpar as máquinas do Banco Real, que nem existe mais o Banco Real. Quando terminou o estágio, e eu me coloquei como profissional mesmo, técnica eletrônica, trabalhando com microinformática, porque a minha experiência foi toda em microinformática, o que aconteceu? Eu fui contratada por ter tido experiência em banco. Maravilha. Porque essa empresa que me contratou, ela atendia o banco rural. E aí, assim, qual era a mensagem que ele recebeu quando viu o meu currículo? Ela lida com os gerentes que não são nada fáceis. Se ela faz manutenção preventiva antes da agência abrir, essa menina sabe trabalhar sob pressão. Então, eu posso jogar ela em qualquer agência, que ela vai conseguir respirar, né, mediante a pressão. Porque em banco é isso, tanto para quem é funcionário do banco, tanto para quem é terceirizado e está prestando só um serviço ali, cara, é uma loucura. Porque você, nesse processo, desenvolveu habilidades comportamentais que facilitaram e facilitam a execução do que você precisa fazer. E isso é muito bom. Que todos pudessem ter essa oportunidade. Muitos têm, às vezes não valorizam. É isso, sabe? Eu acho que o Essa que é a estagiário... questão. Pessoas são pessoas. mas o É. estagiário, gente, assim, ele tem que aceitar os desafios, Sempre, entendeu? sempre. Porque assim, eu já... E aí, anos depois, né, eu tive a oportunidade de montar minha própria empresa, que é a Cote Informática, que vai fazer 19 anos esse ano.
Os estagiários da COT, é engraçado que assim, hoje a gente regulamenta tudo direitinho, porque eu aprendi isso, porque ninguém nasce empresário, gente. Com certeza. Sabe? A gente aprende a ser empresário sendo empresário. Com certeza. Porque não tem um manual assim, olha, para ser empresário você tem que fazer isso, isso, isso. Não. Você vai aprendendo e aí vai. Tem o CNPJ, aí aparece um contador que te coloca numa taxação incrível, aí depois você bate cabeça pagando impostos altíssimos, aí você aprende que você pode, dentro da lei, né, usar a lei a seu favor e pagar menos. Aí eu aprendi contabilidade. Aí eu fui aprendendo nesses 19 anos e também aprendi o lance da regulamentação do estágio. Mas os primeiros estagiários lá atrás, na COT, né, eles ganhavam uma declaração de estágio. Uhum. Declaração não tinha, não era, né, organizado dessa forma. Hoje não, hoje está tudo direitinho com o provedor de talentos, CODIEM. E aí, assim, mas eles tiveram a oportunidade desses desafios. Porque, olha, a gente faz eles passarem por cada coisa para construir essa habilidade emocional. Sim, social. Sim, com certeza. Social, emocional. Não só a técnica, que a técnica eu garanto. A técnica eu ensino, eu sou boa Técnica beça você nisso. precisa buscar. Não, mas a própria sempre. COT ensinava a técnica a eles do trabalho deles no que eles precisavam. Uhum. Então, assim, tecnicamente, eles ficariam bons. Todos ficaram. Todos hoje são pessoas incríveis no mercado de trabalho depois de 19 anos. Os primeiros, nossa, são hoje gerentes de projetos, são Legal, líderes aí no legal, mercado. Legal. Não tem ninguém que ficou no caminho que tenha passado pela COT e tenha sido um estagiário ali, né? Mas, assim, muito dessa resiliência deles. Porque a gente faz eles chorarem, gente. Hoje em dia. Mas assim, não chorar nesse sentido, sabe? De dar desafio, de desafiar. Com certeza. Com Como eu certeza. fui desafiada, né? Não é tratar mal, né? Nada disso. Mas assim, dos desafios. Porque a gente... Eu faço isso hoje com os estagiários, né? Hoje a gente está com a Rita e com o Pedro lá. E assim, muitas vezes eu falo, Pedro, se eu não te puder tirar sua dúvida, decide. E a gente arca junto com a sua decisão. Porque nem sempre eu vou estar disponível. E como é que ele cresce sem tomar decisão? E legal dessa sua colocação é que a gente nunca tem a percepção de onde nós podemos chegar. Porque nós nunca estimulamos esta habilidade. E quando você é desafiado, você quer superar a sua meta, sua própria meta. Você quer ver se você é capaz de fazer aquilo. Então, você, enquanto supervisora, você estimula isso dentro de mim. E eu me vejo fazendo. E surpreendo. E conto a história na minha casa, com a minha família, nos amigos. É mesmo? Você fez isso? A gente até escuta as brincadeiras. Teve condições? Conseguiu? Pois é. Por quê? Porque você era um e hoje você já é outro. A partir do acúmulo dessas experiências que são suas e intransferíveis. É isso que te torna cada vez mais competitivo. Existem hoje instituições que colocam dentro do currículo uma gama de conhecimentos socioemocionais e também de senso crítico, pensando necessariamente na tomada de decisão, Isso aí. pensando necessariamente o papel dessa sinergia dentro do ambiente de trabalho, onde não sou só eu, sou eu e mais alguns. Como é que eu tomo uma decisão? Como você falou lá com o Pedro, você toma a decisão e a gente vai junto nessa decisão. Tem que ser a melhor decisão possível. Eu imagino o impacto isso que causou no Pedro. Certeza. Porque às vezes ele não manda nem na casa dele. É verdade. Não toma nem a decisão na casa dele e, de repente, a supervisora dele, a dona do negócio, falou A assim: dona, a proprietária, eu divido decide. com você essa responsabilidade. Tome sua decisão. Acerte, erre, mas tenha condições de tomar decisão. Porque a gente só faz as pessoas crescerem, né? Quando dá liberdade Confrontadas. para elas crescerem. Sim. Porque o que adianta? E eu vejo muito amigos meus empresários, né, Fabrícia e Sérgio,
Que assim, eles querem um estagiário, mas eles querem um estagiário que na verdade é um clone deles. A busca deste estagiário, ao meu ver, não, vai ser assim, impossível. É missão impossível. Porque assim, por mais que você tente formatar alguém a ser como você, ele não será, ele não é você. E nem você É. quer isso. É o que eu falo, aquela alma gêmea, né? Que eu falo, não quero alma Você gêmea, vê, não. vamos voltar lá no caso do Pedro. Você está dando condições a ele de fazer uma análise crítica daquela situação. A partir daí, desse senso crítico dele, ele vai começar a desenvolver a criatividade e vai sugerir a você algumas ideias inovadoras dentro daquela proposta ali, daquele processo. Sim. É isso que você busca, é isso que você quer. Pessoas que pensam diferente, que de alguma forma possa ter aplicabilidade no teu negócio. E fora se você está disposto a ouvir teu estagiário, né? Com Porque assim, certeza. ele tem uma experiência de vida que você não tem. Eu vou trazer aqui o caso da Rita, né? Que assim, a Rita virou para mim e para o David, que é o gerente da escola, e falou assim que no mundo dela, né? Que ela tá terminando marketing, e ela cuida de rede social, a rede que mais faz sentido para ela é o TikTok. Aí, e pra gente, a gente nem tem ainda nada no TikTok, até onde eu saiba, né? Que vai que a Rita já colocou, eu não sei. Mas assim, olhei pro David olhou pra mim, falei, ó, dancinha não. Fazer as trends. Mas aí ela falou disso, porque é um mundo que eu ainda não mergulhei, eu não olho pra esse mundo. E olha quanto saber ela tá trazendo. Sim. E em algum momento ela vai estar fazendo isso lá, né? Não sei do jeito que ela sabe fazer, eu não sei, não entendo disso. Mas eu tenho que estar bem tão novo, gente. Porque o estagiário, ele traz um novo para dentro. Ela traz inovação. Sim. As leis básicas e diretrizes da educação básica apontam que a escola, e a gente coloca de forma geral, incluindo a instituição de ensino superior, ela é um compilado de pessoas que trazem experiências consigo. Exatamente. Então ela não é um copo vazio, já é alguma coisa preenchida com água. Né? E em relação à pessoa querer um clone dela, você tem uma ideia, a gente recebeu uma vaga outro dia, posso falar, não vou citar nomes, para escritório de advocacia. O CR acima de 9, já no 8º período, fluência em língua inglesa, francesa, italiano, já tendo finalizado algumas disciplinas dentro da cadeira de direito e disponível para poder trabalhar às 6 horas diárias dentro do programa de estágio. Bolsa, 3.200. Não sei se vale a pena 2.200. Não sei se eu vou conseguir encontrar um estagiário para poder Porque ter uma essa pessoa cadeira. com todas essas habilidades, né? Ele já é. Já é um advogado da Só não melhor tá formado qualidade. ainda, só não Não, tem formado. OAB. eu tive algumas experiências nessa minha trajetória que você via muito mais uma solicitação do supervisor. Não, eu só quero se for faculdade federal. Mas ele fez uma pública, uma privada, perdão. Porque ele tinha que trabalhar pela manhã para poder pagar a faculdade dele à noite. Porque na cabeça dele, o perfil ideal é um perfil de um estudante que venha de uma universidade federal, né? Estadual, pública, estadual ou federal. Enquanto não é isso. Você sabe que eu sou contra isso, né? Não eu já vou pro isso. lado oposto. Exato. Eu falo, eu quero o outro lado da moeda. Você quer É isso. a pessoa que tem as capacidades. Volto a dizer, você é resultado das suas escolhas, você é um produto e você precisa da instituição de ensino para homologar o teu conhecimento, que você não pode homologar. Isso. E essas escolhas, buscar um curso na COT, buscar um outro curso lá, é que vai te manter competitivo no game, ativo no game. Essa que é a questão. E passa muito da mudança de mindset dos supervisores que estão à frente, quando uma grande empresa. E muito da mudança do mindset quando você tem uma empresa pequena.
né? Porque o discurso é o mesmo. Porque o estagiário não conhece, não tem experiência, mas você não vai Gente, mas encontrar se é isso. para ter, não é estagiário, Então né? não é por aí, entendeu? Então são os desafios que as pessoas colocam em uma oportunidade e que muitas das vezes você não encontra a pessoa, porque não existe o perfeito, o ideal, você está construindo. A gente sempre tenta alcançar isso, né, nas nossas metas. Uma outra coisa que eu aprendi, né, vivendo esse mundo de ser empresária, é que eu fui estudar também marketing e vendas, né? Porque assim, a minha formação é toda técnica. Então, é faculdade de TI, pós em auditoria, mestrado em novas tecnologias na educação. Então, uma coisa. E assim, marketing e vendas eu nem achava que precisava aprender. E aí, quando eu fui estudar marketing e vendas e me deparo com o Pedro, o estagiário que vende brigadeiro à noite em bares, eu falei, eu quero esse cara. Com certeza. Que se ele se predispõe a bancar o estudo dele, né? E faz durante o dia brigadeiro, E enquanto ele não tinha consegue estágio. um faturamento. E depois da faculdade, às sextas-feiras e sábado e domingo também, que ele diz que são as melhores vendas, né? Ele saía da faculdade, passava em casa, pegava lá a bandejinha dele de brigadeiro e ia para os bares perto da região da casa dele vender brigadeiro. Cara, esse cara vai voar. Eu quero daqui a 10 anos contar quem é o Pedro. De verdade. Mas é por aí. Sabe? E assim, o valor que isso tem. Ele não sabia usar o CRM. Isso aí eu ensino, gente. E quando ele chegou na COT, foi engraçado, que eu falei assim, olha, Pedro, se você quiser fazer algum curso aqui na COT, poxa, ó, TI, porque eu sou apaixonada por TI, né? Eu falei, você não quer ser programador, você não quer deixar de ser vendedor? E ele muito resistente, né, a querer seguir ali na gestão comercial, que é o ensino superior dele. Aí agora, depois vai fazer 5 meses que ele tá com a gente, ele me pediu para fazer um curso na COT. Olha que legal. E você vê assim, que ele tá entendendo que o mundo vai além daquilo. Sim. E que ele pode agregar. E ele quer um curso de análise de dados para agregar nas vendas. Porque a veia dele é na área de vendas. Mas ele entende que agora ele descobriu que existem ferramentas que podem potencializar com análise de dados o dia a dia de vendas dele. Dados é uma informação. Informação que Mas, vai ser assim, aplicada. Perfeito. Porque eu coloco os estagiários dentro das salas de aula, gente. Onde é que tem um lugarzinho para sentar na COT como estagiário? Tem, dentro da sala de aula. Ele vai estar trabalhando no que ele faz, ouvindo os professores dar aula das coisas mais diversas que é o mundo COT. Para ele inserir na cultura da COT. Porque eles têm que falar sobre a COT. E isso desperta neles desejos que eles nem imaginaram. Porque assim, eles não conseguiam, não sabiam que existe isso no mundo. Perfeito. Então, assim, o estagiário, ele andar pela empresa, ele acompanhar o empresário em eventos, você não está perdendo, deixando. Porque alguns empresários pensam assim, ele não vai estar trabalhando aquele dia, vai estar comigo nos eventos de network. Mas não, ele vai estar. O estagiário é um investimento. No Exatamente futuro, ele é isso. teu gerente comercial. Exatamente. No futuro, ele vai devolver o que você investiu para ele. Perfeito. E as pessoas têm que entender isso, né? Porque assim, você está investindo num profissional que pode agregar muito valor à sua empresa, que pode ser no seu braço direito no futuro, né? E você está dando a oportunidade do estágio para ele. Porque, gente, como foi difícil conseguir o meu primeiro estágio que eu me queimei na garrafa térmica? Gente, aqui, mesmo esse estágio, que não era o que eu queria, sabe? Assim, eu não conseguia. Eu mandava currículo, mandava e ninguém dava oportunidade, sei lá por quê. E eu achava um absurdo aquilo tudo. Né? Você deve ver o quanto é difícil das duas partes, né? É difícil. A empresa, porque exige às vezes muito e quer encontrar o perfeito. E aí a gente vai ajustando. E o estagiário, porque às vezes desconhece que quer encontrar a empresa perfeita também, né? Quer encontrar a empresa perfeita, não entende que ele também tem que estar aberto a essas novas habilidades. Aí vai um pouco da mente empreendedora. O estágio é um investimento. Entendeu? Você está investindo ali a possibilidade de aprendizado. Com certeza, com certeza. Valorizar as suas histórias.
Você veja, Pedro, ele contou uma história para você que despertou em você o interesse. É esse cara que eu quero. Você não perguntou em momento nenhum quais eram os conhecimentos dele. E isso, o estagiário tem muito disso. Ele chega na empresa numa entrevista, Fernanda, ele quer colocar todo o conhecimento dele para fora. E a empresa que está lá do outro lado não quer nem saber disso. E agora, volto, eu insisto, é a questão da comunicação. Vai numa entrevista, é muito simples você ter uma pergunta que quebra um gelo. Por que você quer fazer estágio na minha empresa? E aí a gente vem com respostas, porque eu entendo que eu estou pronto, porque ele começa a vender essa parte. Não é isso. Aí entra a comunicação. Você, antes de fazer uma entrevista, busque sobre aquela empresa. Todo mundo tem site. Busca saber o que ela faz. Qual o mercado de atuação? Ela está só no Rio de Janeiro? É a nível Brasil? Então, busca para você poder ter troca. Olha, me interessa participar do programa de estágio dessa empresa porque eu vi que vocês atuam no segmento tal, que é um segmento que eu entendo que hoje... Então, você começa a colocar, a trocar, a contar as suas histórias. Isso é importante. Para os alunos da COT, né? O que acontece quando eles vão para processo seletivo de estágio, né? Tem 2 momentos. O técnico, que no caso de programação, eles pedem mesmo que saiba programar ali o mínimo, lógica de programação. Eles querem esse saber. E tem o RH, né, que vai participar do processo seletivo ali, né, que é o soft skills. E aí, assim, diferente, acho que de outras áreas, as habilidades técnicas são muito testadas com a galera de TI. Sim. Né? Assim, dificilmente eu vejo alguém pedir assim, um estagiário que é cru, que não saiba nada. Não, eles querem que saiba. Nem que isso, saiba sabe? desenvolver, que inicie. Geralmente tem sim uma avaliação, mas a empresa não está preocupada no resultado final. Sim, que é a linha de raciocínio. Isso, entendeu? Essa que é a questão. Isso. E aí Óbvio a COT... que a pessoa vai avaliar se a pessoa tem ali o mínimo do que ela espera, né? Mas vai acompanhar todo o processo, as etapas como um todo. É para avaliar o quão boas as habilidades técnicas daquela área ali de fato. Porque a grande sacada é que ele tem uma linha de raciocínio, agora ele tem um supervisor que vai, junto com ele... Vai lapidar o diamante. Vai desenvolver com ele para o resultado final. Então isso é até interessante. O estagiário pode errar? Ninguém pode errar, né? A gente erra porque nós somos humanos, mas a princípio existem consequências para isso, em detrimento desse erro. Mas você tem uma supervisão que está ali junto com você. Então ele vai dizer, vamos rever o processo para ver onde é que está ali a falha que está dando esse erro no final. E vão ajustar, e vão corrigir, e vai chegar. O estagiário nunca está sozinho na sua atividade. Ele tem que ter o supervisor com ele. E assim, o que eu mais recebo queixa dos meus amigos empresários não é sobre as competências técnicas, é as comportamentais, né, Fabrícia? Sim. Né, sim. Sérgio? Assim, o estagiário, ele tem que entender, ele não está em casa. Sim. Ele está dentro de uma empresa. É uma defasagem muito grande das escolas, nesse sentido. Mas é o papel da escola, isso? Isso já é um outro podcast. Já é assunto toda a situação. Mas do que diz respeito à formação, ao vocacional, você pode orientar. Uma orientação ali, até mesmo por parte da própria escola, fazer alguma coisa para poder orientar, só para não passar desapercebido. Porque às vezes, de fato, a pessoa não tem noção de nada. Como atender um telefone, como recepcionar alguém, como redigir um e-mail, como falar com a pessoa. Mas eu não chego nem a falar nisso, não. Eu tô assim, mas assim, tipo, no dia de calor, se todo mundo na empresa vai de tênis e calça comprida, ele tem que observar que o povo vai de tênis e calça comprida. Ninguém vai de chinelo e bermuda, sabe? É umas coisas mais assim. Tem empresa que nem deixa entrar. E tem empresa que deixa. A gente tem uma empresa de um ex-aluno nosso que é sócio, né? Há muito tempo já da empresa, aqui na 13 de maio, a Factory Web, que lá isso não é problema. O Thiago, né, é líder lá. E ele fala mesmo, gente, assim, a gente só quando vai num cliente é que a gente tem que colocar uma roupa adequada para visitar o cliente. Fora isso, pode vir de chinelo, de bermuda. E assim,
É cultura da empresa. Vai muito para o ponto da observação. É a questão do comportamental. Porque ele está num ambiente escolar, um ambiente de casa, onde as piadas que ele conta são engraçadas, onde ele tem uma aceitação enorme, e de repente ele se vê no mundo corporativo. Então ele tem que observar que não é dessa forma. Existe também a questão da recepção da empresa, onde ela coloca ali, olha, aqui é aquilo, tudo que é combinado, tudo que é dito e que não se sabe, pergunta. E o campo da observação. Bom, aqui é mais formal, então eu vou ficar formal. Mas, não, sabe, não é esse tipo bem. Eles até se descobrem. Caramba, eu estou fazendo ciências contábeis, pessoal, um ambiente do escritório de contabilidade, é tudo, não é minha área. Eu acho que eu estou no curso errado. Vai até buscar outro curso para achar um outro tipo de empresa, né? Dentro do perfil dele. Né? Porque isso é muito importante, né? Sim, sim. Agora, é claro, a instituição de ensino, de fato, vive uma outra realidade, tem uma outra proposta. Ele precisa buscar esse conhecimento. Bom, já está na época de eu ter a experiência profissional. Eu tenho que iniciar. Como é que eu inicio isso? Através de um programa de estágio, através de um jovem aprendiz. Deixa eu voltar aqui. Essa galera que está procurando estágio, né? Eles conseguem chegar no site de vocês e se candidatarem, e preencher o formulário com as vagas que querem. Porque eu vou deixar o site de vocês aqui embaixo do nosso podcast, né? As redes sociais da Diem, da Provedor de Talentos, para poder estar vinculado aqui. E eles têm acesso a vocês para tirar dúvida no Instagram? Posso botar o Instagram de vocês também? Pode colocar o Instagram, pode botar o site, principalmente agora na pegada de gente que está com uma nova frente, Sim, né? Uma nova sim. visão com o estudante. Com certeza. Que aí eles, né? Porque eu sei, as perguntas são, eu sei que podem, né? Mas para eles saberem também que eles podem entrar lá, porque assim, o trabalho de vocês é muito chegar nesse banco de dados que vocês vão ter desses estudantes e poderem estar fazendo os filtros, né? Para poder encaminhar para as vagas. Então, esse processo todo acontece dessa forma, né? Eles se cadastrando nos portais de vocês, né? Sim, a gente tem um atendimento humanizado. Por mais que a gente busque automação em alguns momentos, a gente acredita que o humano trata com humano. Sim. Então, a gente busca sempre tirar a dúvida, recepcionar isso, essa pessoa, estudante, assessorar no que for possível, assessorar. E às vezes indicar, olha, essa vaga aqui de fato não é para você. Essa vaga aqui de fato você pode concorrer. Isso é um fato. Não é porque você não pode ir naquele ali que você não está competitivo. Por Às vezes é vocês, uma né, questão. não fica só no automático ali, né? Você trata a pessoa como pessoa. Sim, Certeza, sim, certeza. sim. Tanto que se você... Banco de currículos não é a nossa pegada, não é essa a nossa proposta. Nós somos um agente de integração, a gente não A gente precisa ter... conecta pessoas. Conectamos pessoas, instituições, a oportunidades e a futuros profissionais. Exatamente. Ponto. É isso. Exatamente. Agora, a Cote Informática está com uma vaga. Então, a gente coloca essa vaga disponível no mercado. Uhum. A gente recebe essa demanda de currículos. E a gente encaminha a oportunidade para esse estudante, conversa, cria aquela relação ali. Perfeito. Até nós tivemos um caso de que nós comentamos que nós estávamos com oportunidade aberta para o mercado. A pessoa acessou meu Zap, porque eu disponibilizo. Aham. Eu estou pronta para essa vaga. Eu quero esta vaga. Você pode agendar uma entrevista para mim? Aí eu falei assim, sim, mas como? Vamos tentar buscar. Como é que você... Não, eu sou da área comercial, eu quero essa vaga de estágio. E é um segmento que eu quero. Poxa, bacana, me manda teu currículo atualizado. Mandou o currículo na hora. O Zap tem essa propriedade, essa Uhum. É uma ferramenta incrível. velocidade. Ótimo. Vou encaminhar para a empresa. Na hora. Entrou aqui e já vem assim, olha, gostei muito da postura. Isso já está, Uhum. ela está competitiva, ela já está se Uhum. apresentando. Eis-me aqui, Sim. Perfeito. quero participar. Então você já passa, não é só passar o currículo para a Fernanda, mas você já vem já com um histórico ali, olha.
ela entrou em contato, ela está disposta, sabe? Tem uma comunicação fluente, colocou o que ela quer. E é interessante fazer uma entrevista. A gente indica ela para você fazer uma entrevista com ela. Na maioria das vezes a gente acerta. Não precisa de quantidade, você não precisa ver Sim. 20. É, e Precisa eu acho fazer isso um entrevista saco com também. 30. Estourar a sua agenda com... Tudo bem que é bom você ter 2, 3 opções para você avaliar o que Sim. funciona e o que não funciona, né? Uhum, Mas a assertividade faz parte do jogo, com certeza. perfeito. Entendeu? É isso que é o Esse, bacana esse disso. tratamento humanizado de vocês, né? Faz grande diferença. Eu que sou Sim. cliente de vocês, eu falo mesmo que faz bastante diferença. E senão, nesses grandes, né, eu seria só mais um número, só mais um CNPJ que pagaria lá um valor e que teria 2 contratos de estágio. Diferente de estar com vocês, né? Então, gente, olha, muito obrigada, né, Obrigada a por você. compartilhar com a gente todo esse conhecimento, todo esse conteúdo para os nossos, né, alunos e os nossos ex-alunos que se tornaram empresários, os empresários que vão nos escutar, conhecer um pouco mais sobre como funciona a lei do estágio, a lei do jovem aprendiz, né, e também do estágio dentro do que a Diem também cuida de estagiário. Então, assim, tudo isso, porque assim, às vezes a gente, eu volto a falar, né, que a gente erra por falta de conhecimento. E uma vez que esse conhecimento é adquirido, aí não cabe mais errar, né? Então, assim, agradeço demais a vocês Obrigada a estarem você, aqui. minha linda. Uma Agradeço muito oportunidade essa ímpar. oportunidade. E Muito aí, obrigada. vocês querem deixar algum recado para esses estudantes aí que estão na busca aí? Comunicação, leitura, leia conteúdo e conte as suas histórias. Porque eu tenho certeza que isso encantará quem está do outro lado da mesa. E você, Sérgio, qual recado você deixa para essa galera O aí? mercado é uma entidade, ela tem vida. Busca entender o que a sua área solicita e cumpra o que ela tem de demanda. Vai atrás de resolver esses problemas. A gente quer solução hoje, a gente não quer mais um na fila, correto? A gente quer o que vai lá e seja assertivo. Perfeito. Então, muito obrigada, tá? Obrigada a você, querida. E vocês que estão nos assistindo, estamos encerrando aqui esse episódio. Até a próxima. Obrigada.